Para quem não nos conhece aí, né, o Pedro e o Paulo, a gente não teve um contato próximo, né? Recebemos aí do Henrique essa solicitação para que a gente pudesse estar fazendo um trabalho de apresentação da Gamifique aí, para que a gente pudesse falar um pouco sobre empreendedorismo, né, sobre tecnologia e inovação. E aí nós criamos o nosso segundo Rock Age Talks. Para quem também não conhece o Rock Age é uma ONG aqui em Uberlândia. Nós atuamos há 2 anos já, levando alimentos para a galera, né? Para o pessoal aí que precisa, com ações quinzenais. E também, como um dos pilares do Rock Age, a gente criou o Academy, onde mensalmente a gente vai trazer pessoas, né, para falar de diversos assuntos. E dessa vez a gente trouxe o pessoal da Gamifique para poder falar um pouco sobre a empresa deles, que é uma startup aqui muito bacana, um negócio muito legal mesmo. E eu vou deixar com vocês aí para que vocês façam a apresentação das soluções e fale para a gente sobre como a Gamifica vem mudando o mercado com as suas soluções. Bom, bom dia. Me ouvem bem? Bom, eu sou o Paulo, eu sou um dos fundadores da Gamifique. A Gamifique ela é uma startup aí que tem 7 anos, então a gente está nesse mercado aí, de gamificação há um bom tempo. O objetivo dessa difusão aqui é apresentar principalmente como o ecossistema de Minas Gerais e de Uberlândia podem apoiar o nascimento e a criação de novos negócios. Como está a nossa realidade hoje? Como hoje em dia é bem mais favorável, né, criar soluções, criar empresas, criar startups dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade. E ao final eu vou fazer um leve overview da Gamifique para apresentar como que a gente funciona também. Bom, vamos lá. Para começar, né, antes de mais nada, é bom falar um pouco o que é empreendedorismo, né? Empreendedorismo, que todo mundo tem familiaridade, quase todo mundo, com essa palavra. O pessoal confunde muito o empreendedorismo com abrir empresa. Mas empreendedorismo nada mais é do que identificar oportunidades de negócio ou ideias em qualquer lugar. Então, você pode empreender dentro da empresa que você trabalha, você pode empreender dentro da sua casa, você pode empreender dentro da ONG que você ajuda, da ONG que você apoia. Empreender nada mais é que você tem uma ideia que resolve, ideia inovadora, que resolve algum tipo de problema da sociedade e age para materializar aquela ideia. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, é uma coisa muito ampla.
Obviamente, criar uma startup inovadora de uma solução, sim, também é empreendedorismo, mas a palavra empreendedorismo é mais ampla, né? Vamos dizer assim. Daí a gente evolui um pouco, né? O que é uma startup? Startup é uma empresa inovadora, empresa jovem, empreendedora, ou seja, identificou alguma ideia, algum problema que pode ser resolvido e colocou a mão na massa, criou uma empresa, uma turma de amigos ou uma pessoa única para resolver problemas da sociedade. Startups, né? O pessoal confunde muito startup com empresa de tecnologia. Na verdade, startup pode ser em qualquer área. Recentemente, domingo, agora, passo no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, uma startup. A startup era distribuir, criar tapioca em cone. A startup era isso, vender tapioca no formato de cone. Então, assim, não tem nada a ver com tecnologia. Na verdade, é implementação, a materialização de uma ideia empreendedora para resolver problemas. Falando de startups de tecnologia, que é onde a Gamifique se enquadra, a gente está acostumado aí, né? Hoje em dia, todas as grandes empresas de tecnologia, Facebook, Instagram, Uber, Airbnb, Spotify, um dia foram startups que identificaram problemas do mundo real e, através de tecnologia, buscaram resolver esse problema, né? Muita gente aí lembra como era complicado há 15 anos atrás você se deslocar utilizando um táxi, né? Você precisava ligar, primeiro encontrar um número para você ligar. Então você ligava ou para um taxista diretamente, ou numa praça, ou numa cooperativa, você aguardava aquilo ali. Uma hora o táxi ia chegar onde você estava, o táxi chegava, você combinava com ele onde você queria ir, ele te falava o preço e era aquilo. Ou tinha o taxímetro, que aí ele poderia também fazer o caminho mais longo, você não tinha esse controle. Então o Uber identificou essa oportunidade de quem tem carro e quer trabalhar com ele. O Uber nasceu como um aplicativo de carona, né? Então, para resolver esse problema, na palma da mão você sabia onde estava o veículo, quando que ele ia chegar, o custo que ia ser, e por isso virou essa potência. No Brasil, foi essa questão de, por exemplo, só exemplificando, a questão de aplicativos de carros foi uma coisa menos revolucionária, assim, demorou um pouco mais, né, o Uber acontecer aqui, porque os primeiros aplicativos aqui no Brasil foram para resolver o problema do táxi. Então tinha a Easy Táxi, a 99 não era 99, era 99 táxi. Mas o Uber cresceu tanto que os próprios taxistas começaram a deixar de ser táxi por questão de renda, facilidade, até mesmo segurança para eles, né? Migraram para o Uber. Então acabou que hoje quase não existe aplicativo de táxi, realmente é de aplicativo. Aí tem o Airbnb, Spotify. A Gamifique nasceu para resolver o problema de engajamento dos colaboradores nas empresas. A gente ficou, né, lá em 2015, grandes startups lá no Vale do Silício. O nosso CEO, fundador Rubens, ele passou um tempo lá e identificou grandes empresas sendo criadas para trabalhar com gamificação lá no Vale do Silício. E em pouco tempo essas empresas foram adquiridas por outros grandes players de CRMs, de plataformas de gestão, porque identificaram lá em 2015 que o futuro era isso, que em todo o processo de negócio, em todas as empresas, a gamificação está muito presente, porque todo mundo estava ficando muito familiar com a questão de game, né? Game em qualquer tipo de game, né? Quando a gente pega, por exemplo, um Duolingo, um aplicativo Duolingo, é um game. Você está ali, ali existe a gamificação para você atingir suas metas, bater, evoluir dentro do jogo. Só complementando assim, né, algumas startups de tecnologia, a gente fala muito de fintechs, né? As fintechs identificaram problemas bancários, como era difícil resolver problema com dinheiro, tinha que ir no banco falar com o seu gerente. Então surgiram várias fintechs aqui, só exemplo de algumas, Nubank, Pay, Mercado Pago.
empresas de educação, a Duolingo, essa Descomplica era um nicho, né, que recentemente recebeu um grande aporte. É um nicho de empresa para preparar alunos do ensino médio para o Enem. Tem empresas voltadas para a área de saúde, essa iClinic é para gestão médica, gestão de clínica, hospital, essa média de prontuário, de receitas, tem as food techs, o iFood, por exemplo. A Gamific, eu coloquei aqui encaixada na área de recursos humanos, que a gente trabalha muito essa questão motivacional, de engajamento, mas a Gamific também se enquadra em algumas outras áreas, como marketing pessoal, cultura organizacional. A gente consegue navegar em outras áreas assim dentro da empresa, por a gente trabalhar com a metodologia da gamificação, que pode ser aplicada em qualquer área. Aí aqui uma coisa interessante, né, que tem acontecido aqui em Uberlândia, que tem acontecido no estado de Minas Gerais. O ecossistema mudou para melhor aqui no nosso estado, na nossa cidade. Quando a gente fala de ecossistema, né, é um conjunto de fatores que facilita o surgimento dessas startups para resolver diversos tipos de problema. Então, hoje, né, Uberlândia é o segundo polo de inovação de Minas Gerais, o primeiro é Belo Horizonte, o estado de Minas é o segundo do Brasil, e Uberlândia está entre os 10 do Brasil. Então, hoje, os investidores que antes tinham olhos, né, olhavam basicamente para o mercado de São Paulo, para as empresas que surgiam lá, estão voltando os olhos para a nossa cidade, para o nosso estado. E tem tido muito investimento aqui em startups aqui em Uberlândia. Hoje, em Uberlândia, existem mais de 160 startups atualmente. Muitas incubadoras, então as universidades particulares e públicas têm incubadoras que facilitam, né, quem não tem um local, quem não tem uma infraestrutura, quem não tem outras áreas de conhecimento, como financeiro, fiscal, para essas empresas que estão nascendo, facilitar, né, apoiar no início. Então, tem as universidades, tem empresas, grandes empresas que têm incubadoras, como Martins, como Algar. O governo de Minas tem apoiado muito a questão de inovação. Por exemplo, o CID é um dos programas do governo, que a Gamific está participando esse ano, foi aprovada. O CID já está na sua sétima versão. O que é o CID? É um programa do governo que apoia startups financeiramente e em outros aspectos. Por exemplo, esse ano foram selecionadas 110 startups do estado e cada startup recebeu R$ 100.000 e há fundo perdido. Não tem que devolver. A ideia do governo é criar soluções que melhore a gestão pública e melhore o setor privado, melhore a vida das pessoas, gere emprego, estimula a economia. E dessas 110 startups, tem startups de todo tipo. Tem startups de reciclagem, de energia limpa, de apoio mesmo a pessoas carentes. Tem startups de treinamento de educação financeira. Tem startups como a nossa, que já está há algum tempo no mercado, que tem uma base de clientes, já funciona bem, mas tem startups que está no papel ainda. Então, é um programa para apoiar todo tipo de fase das startups. Falando um pouco mais, né, do programa CID, falei lá atrás, além do incentivo financeiro, eles oferecem apoio com networking para empresas, principalmente como a Gamific, por exemplo, que já tem um comercial, que já tem um produto estruturado, eles abrem muita porta, porque a gente tem a chancela, né, do governo. E abrindo essas portas, a gente consegue entrar em empresas que a gente não tinha essa oportunidade de entrar, empresas privadas e também no setor público, que é muito complicado a gente trabalhar, entrar no governo, oferecer serviços para o governo. Então, ajuda muito a expansão do negócio e também além de mentorias. Então, existem vários programas de mentorias, principalmente para startups que estão em fases iniciais, que têm a ideia, mas não tem um plano de negócio, não tem o plano de monetização, o plano o produto desenhado em si. Então, é um apoio assim, financeiro que você vai precisar contratar, vai precisar comprar as coisas, um apoio para ajudar você a vender a sua ideia e um apoio para você desenvolver o seu produto. Falando um pouco aqui da Gamific,
o que é a Gamific, né? A Gamific é uma plataforma que utiliza técnicas de jogos, então, tudo que a gente está acostumado dentro de jogos, né? Que é fases, premiações, evolução, dinâmicas de missões que você tem, avatares, veículos, tudo que a gente está acostumado dentro de jogos, trazer isso para o dia a dia das empresas, de forma que o colaborador se vê dentro de um game e para que ele evolua ali dentro do game, ele precisa realizar as tarefas que ele já estava acostumado. Então, a gente tira aquele dia a dia operacional, maçante, que o colaborador já está acostumado, a rotina, traz ele para um ambiente que ele tem as informações em tempo real no aplicativo do trabalho dele e ele consegue ver a evolução dele ali de forma lúdica. Então, isso a gente melhora muito o engajamento das pessoas. Esse era o nosso desafio quando a gente pensou na ideia da Gamific. Segundo pesquisas, né, internacionais, 89% das pessoas sofrem algum tipo de estresse, alguma insatisfação por falta de reconhecimento, seja ele qual for. Queriam ser mais reconhecidos, queriam ser mais visíveis dentro da empresa, queriam fazer mais parte, né, dentro da empresa. E apenas 13% dos colaboradores estão realmente engajados. Não que o restante não esteja engajado, mas poderia estar mais engajado, poderiam fazer mais, poderiam estar mais felizes, fazer mais pela empresa. Uma consequência negativa daqueles números ruins é que os colaboradores normalmente não estão tão satisfeitos quanto poderiam. Então, acaba que tem muito turnover, dependendo da área da empresa, né? Baixa performance, baixo resultado, tarefas que não são executadas com a devida excelência. E o objetivo da Gamific é trazer uma ferramenta que deixe os colaboradores mais satisfeitos e engajados. Com isso, a gente acredita que as outras coisas a gente consegue melhorar, que é a performance dele nas tarefas operacionais. O grande diferencial da Gamific, ao contrário de outras empresas de gamificação que nasceram e já morreram, né, é que o pessoal confunde gamificação com ranking, né, que é mostrar em algum lugar o ranking, quem que é o melhor vendedor, quem que é o melhor atendente, mas isso isso motiva algum perfil de colaborador dentro da empresa. A gente tem vários perfis, então esse tipo de perfil que se importa com o ranking, com a posição que ele está, de sempre querer estar nas primeiras posições, é o perfil jogador, que ele sempre vai querer disputar, ele sempre vai querer chegar na frente. Mas dentro da empresa tem aquela pessoa que não se importa na posição que ele está, mas se importa como ele está melhor que ele mesmo, melhor que ontem. Ele quer hoje estar melhor que ontem. Então, é a pessoa autônoma. Tem aquela pessoa que gosta é uma pessoa boa, tem uma performance boa, mas ela gosta de ser bombardeada com conteúdos, ensino, aprendizado, para estar melhorando a performance dele. Então, a pessoa gosta sempre de estar estudando. Dentro das empresas também tem pessoas, né, que gostam das relações. É uma boa funcionária, mas o que motiva ela não é o ranking. Ela tem um ambiente propício a ter relações, a conversar, a expandir, né, a comunicação dentro da empresa. Tem aquelas pessoas que trabalham, né, gostam da empresa pelo propósito da empresa, pelo que a empresa nasceu. O disruptor, né, que é aquela pessoa que gosta sempre estar mudando alguma coisa, algum processo. Então, a gente, quando criou a Gamific, pensou em dinâmicas, em funcionalidades para todos esses tipos de perfis de colaboradores. Então, a gente tem uma timeline para comunicação, onde as pessoas se interagem. A gente tem um ranking da corrida, a gente tem cursos, treinamentos, microlearning, né, voltado para as pessoas que gostam de aprender. A gente tem rankings individuais, batimento de meta, né? A pessoa vê quanto que falta para ele melhorar, e ele recebe feedback, o que ele precisa fazer para melhorar a questão da autonomia dele, para ele melhorar em relação a ele mesmo, a meta dele mesmo, não em relação à corrida. Então, a gente trabalha com todos esses tipos de aspectos dentro da nossa solução. A Gamific ela está disponível em todas as plataformas. Então, a gente tem uma versão para computador, a gente tem uma versão TV, que a gente pode estar acompanhando ali as campanhas numa TV, e os colaboradores também podem instalar a nossa solução no aplicativo. Então, ele ali tem as missões dele na palma da mão, tem os indicadores dele,
quais as tarefas que ele precisa fazer, como que está o batimento de meta, quanto tempo falta para terminar, fechar a campanha, o que, que ele tem que fazer diariamente para cumprir aquela campanha, as missões, as moedas que ele ganha, né, quando completa a missão, ele pode ali comprar um avatar, se ele tem moeda suficiente, um avatar mais exclusivo, trocar a prancha dele, nesse exemplo aqui da tela. Então, tudo isso na palma da mão do colaborador. A gente oferece para as empresas diversos temas, então a gente tem uma corrida galáctica, uma corrida maluca, o surf, tem a corrida zumbi, e as empresas escolhem de acordo com a necessidade delas qual que vai ser a campanha de um determinado mês, de um determinado trimestre, tudo isso. A ideia era fazer esse overview geral, falar um pouco do ecossistema mesmo, assim, da Gamifique, e abrir para perguntas mesmo, para a gente bater um papo sobre o que vocês quiserem, falar sobre o ecossistema, sobre inovação. A partir de agora, abro para perguntas para a gente abrir esse bate-papo, pessoal. Paulão, valeu aí. Eu queria saber o seguinte, Paulo. Esse modelo de gamificação, a gente também, você mais cedo disse que isso pode ser aplicado para qualquer ecossistema empresarial, né? E aí você disse também que uma startup, ela não necessariamente é uma empresa de tecnologia, né? Então, de certo modo, o Rocade também é uma startup quando a gente iniciou, né, nessa ideia de levar, né, assistência social para muita gente. Então, essa é uma solução, essa gamificação é uma solução que poderia também ser adaptada para entidades do terceiro setor que tivessem ali associados e a gente fazia ali um sistema de gamificação, aquele voluntário que contribuiu mais, que dedicou mais horas, enfim, essa ideia me veio enquanto você falava, sabe? Boa pergunta, Jorge. Então, a Gamifique, como é uma plataforma genérica, de propósito geral, a gente definindo a regra do jogo, como vai ser a pontuação, o que vai fazer ele ganhar ponto ou perder ponto, porque também a gente tem indicadores negativos, a gente consegue criar campanhas. Então, com certeza, a gente conseguiria sim atender, por exemplo, a ONG de vocês, definindo as regras. Então, questão de colaboração, questão de presença nos eventos, questão de presença na visita, por exemplo, a gente tem até check-in, a pessoa fazer um check-in mesmo no aplicativo, se for fazer alguma entrega, por exemplo, de doação. Então, daria para fazer, com certeza, uma dinâmica em relação a isso e ter essa visibilidade. Então, a pessoa consegue, seria até interessante, né, ter essa visibilidade de uma empresa, de uma ONG como vocês, assim, como que eu estou ali dentro, né, como que eu estou me encaixando. Seria bacana. Inclusive, a gente poderia até fazer agendar, após esse evento aqui, uma conversa para falar sobre isso. Eu acho que seria até um case bacana para a Gamifique. Que a gente trabalhar em cima disso aí. Paulão, a pergunta não foi à toa, não. Ela foi cirúrgica, assim, proposital, saca, Henrique? E eu vou até te dizer uma outra coisa, né? Você tá falando, a cabeça aqui tá a mil, cara. Algumas empresas privadas que destinam recursos aí pro terceiro setor, elas exigem a apresentação de relatórios, né, de documentos que demonstrem aí quantas horas cada voluntário contribuiu para aquela ação social. É uma metodologia americana de medir em horas, né, o voluntariado. Eu faço tantas horas de voluntariado mês. E dá pra gente conectar isso muito facilmente, né, cara? Você deu uma ideia aí que eu achei massa demais. Então, o voluntário que entrou na cozinha, ele pode ir lá e fazer um check-in ali, a gente seta, né, isso, para dizer, olha, nesse dia ele entrou na cozinha a tal hora, né? O voluntário que foi na entrega, ele pode fazer também. O que eu quero dizer é que a gente pode ter até parâmetros de medição, sacou? Isso é muito legal para nós, cara. E quando eu fiz a pergunta do terceiro setor, eu não me referi somente ao Rocade, não. A gente é parceiro de um monte de instituições aqui da cidade, e algumas muito grandes mesmo, né? Em que talvez a apresentação de uma solução dessa
seria maravilhoso para eles também, né? A gente é parceiro, a nossa principal parceira aqui é a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, né? Que a gente chama até de ONG Irmã e tal. E é uma galera que tá na África, que tá em Miami, sabe? Então, assim, já é um patamar muito maior. E a apresentação de uma solução dessa pro terceiro setor fica bem legal também, cara. Bacana. E assim, a gente tem até, na questão do check-in, é simplesmente a posição, mas a gente tem até um indicador um pouco mais evoluído, que é o lançamento manual, que além da posição, que ele pode informar onde ele está, a gente pode cadastrar um checklist. Então, ele, dependendo da atividade que ele tem que fazer, ele só consegue concluir aquele lançamento se ele cumprir o checklist e ainda anexar alguma foto, algum documento. Então, assim, dá para fazer algo bem completo em relação a esse tipo de coisa que você falou desse relatório aí. E outra, cai para aprovação. Pode ser automático, mas pode cair para um gestor aprovar. Beleza, a pessoa fez isso aqui, só vai pontuar se o gestor for lá e aprovar, entendeu? Então dá para trabalhar bem esse tipo de coisa aí. Muito legal, cara. Algum outro ponto, pessoal? Acho que o Kleber tem um questionamento aí para apresentar. Cara, eu também sou da tecnologia, né? E batendo um papo com o Henrique, o dia que ele me apresentou a ideia da Gamific, antes da gente poder estar realizando esse bate-papo aqui, eu fiquei pensando em muitas coisas, assim como o Jorge disse, né? Cara, como é que a gente pode melhorar? E olhando a tela aqui, né? São diferentes tipos de jogos. Hoje está todo mundo acostumado já, né? Pegar o celular e jogar alguma coisa. E levar isso para dentro da empresa hoje é uma coisa muito bacana. E eu fiquei impressionado assim com como é que eu posso dizer? Com as fórmulas que vocês acabam utilizando para valorizar de uma certa forma o funcionário, né? Quando você fala, tipo, cara, você tem um checklist, você tem o seu. Não é o seu amigo que acaba sendo seu concorrente em determinado setor, né? Pode ser de vendas, pode ser do financeiro, pode ser do comercial, pode ser de um monte de lugar. E você se sentir um pouco mais, posso dizer, é, me fugiu a palavra aqui. Você se sentir mais produtivo, né? Você ter uma ideia da sua produtividade, você poder mostrar a sua produtividade, você poder levar isso, falar assim, pô, eu estou conseguindo, tendo uma meta pessoal, a meta da empresa. E quando o Jorge trouxe isso aqui para nós, fazendo essas perguntas, que eram alguns questionamentos também que ficaram na minha cabeça, surgiram também muitas ideias para que a gente, além da necessidade, né, que o Jorge falou, da gente ter essa lista e saber sobre os voluntários, o tempo de participação deles, fazer engajar mais essas pessoas, né, de uma maneira a ajudar o próximo, no caso o Rock Age, né, mas para que a gente consiga levar isso para os nossos assistidos de uma maneira mais dinâmica. Cara, eu assim não fica nem sendo uma pergunta, mas sendo uma explanação assim da ideia que vocês colocaram no mercado e explicando até sobre o CID, né? E quem sabe a gente não consegue pensar em algo do CID para o próprio Rockade no futuro, para que a gente também seja aí uma startup de uma ONG, né? E o que a gente pode, com o CID, trazer para dentro do Rockade? Então, boa, cara. Até ia falar sobre isso aqui. Eu acho, cara, que uma das coisas que a gente tem que pensar, por exemplo, vai ter edital do CID no final do ano de novo. Dentro disso que vocês falaram, a gente pode até pensar num cenário em parceria com a Gamifica, ou usando gamificação, ou outra plataforma, mas criar uma startup de tecnologia para gestão desse tipo de ONG, né, do terceiro setor. Então, assim, quem sabe a gente não estrutura um nascimento de fato de uma startup
que vai atender não só a ONG de vocês, mas todas as outras startups Excelente, cara. dentro do vocês conhecem, né, as leis, as regras, o que precisa ser feito. Quem sabe a gente não cria nasce aqui, né, uma ideia de criar uma solução para isso e no próximo seed a gente entra com essa startup para desenvolver essa solução. Eu acho que assim a semente é essa. A gente está num ambiente muito favorável aqui em Uberlândia, em Minas Gerais, e a causa, né? A causa de vocês é muito, assim, atrai muito a visibilidade tanto do governo, então é bom para o governo trabalhar esse tipo de empresa de vocês, de ONG, não, a empresa é uma ONG, é o terceiro setor, mas também atrairia, creio eu, conhecendo assim, muitos olhos de outros investidores, além do CID. Eu acho que assim, pensando aqui agora, cara, a oportunidade é infinita em relação a isso. Assim, eu acho que a gente sai daqui com isso na cabeça para próximo seed aí a gente pensar em algo. Paulão, aproveitando a deixa aí, dizer duas coisas, cara. Kleber e eu já tínhamos pensado uma vez, e assim, eu vou tentar manter esse foco que você trouxe aí, que a solução não precisa ser para o Rock Age, e eu tô muito contigo nessa, cara. Eu acho que a gente pode ser uma startup no sentido literal da palavra na língua inglesa mesmo. A ideia de, né, de começar uma solução, mas não olhando só para a demanda doméstica, mas olhando para uma demanda sistêmica. Quantas ONGs aí a gente pode atender com isso? E aí, olha como é que as coisas vão se conectando, por isso que o Rockade Talks tem essa intenção mesmo, né? De criar essas conexões, de criar essas pontes. Kleber e eu já havíamos pensado de uma outra vez de criar um programa de recompensas ou um clube de benefícios, né? Vamos dar um nome assim, para aquele voluntário, para aquele apoiador do Rockade, tanto para o voluntário, para o apoiador que apoia financeiramente, porque a gente tem um sistema de apadrinhamento, né? Quanto para os voluntários mesmo, que doam lá o seu tempo, sua mão de obra e tal. E dá pra gente juntar as duas coisas, cara. Então, se o cara passa de fase, ele recebe lá um ingresso pro próximo evento do Rock Age. Se ele atingir o nível 10 ali, né, a partir de tantas ações, ó, se você fez tantas ações e tal, chegou a tantas horas de voluntariado, você já tem... entende? Então, a gente... um dos perfis do colaborador que você apresentou é aquele cara que é o jogador que está atrás de recompensa, né? Então a gente pode pensar nisso também, juntar as duas coisas, o programa de benefícios, seja lá qual for o nome que a gente vai dar, com esse sistema da gamificação, que eu acho fantástico. Isso eu queria te ouvir sobre isso também. Mas aproveitar para dizer o seguinte, o Ítalo de Oliveira, que é um grande parceiro nosso, fez um comentário aqui no YouTube que vocês, Gamific, estão convidados, né, a se envolver com a Uniub. E inclusive lá eles têm uma incubadora chamada Unitec, tá? Então ele se colocou à disposição para, se for o caso, aí, montar um workshop para levar também essa ideia da Gamific lá. Eu acho que seria bem legal, porque nós temos lá uma gama de alunos, né, dos cursos não só de tecnologia, mas de engenharia, de psicologia também, que a gente poderia envolver aí. Então tá aí, ó, eu acho que é um fruto bem legal. Quero te ouvir aí sobre as duas coisas, o programa de benefícios, né, e essa questão lá da Uniub. Lohane, obrigado também, acabou de chegar aqui agora, bem-vindo. Bom, Jorge, em relação ao que você falou, da questão de implantar mesmo no Rock Age, a questão de benefícios, cara, isso é só a gente sentar e definir o processo. Está tudo pronto para a gente fazer isso aí. Eu acho que a gente pode definir até uma agenda aí na próxima semana para a gente já começar a desenhar desenhar. Quando a gente vai implantar a gamificação, é isso, né? A gente vai desenhar o game. A gamificação é só o meio, é um meio de aplicar o game. Então a gente tem que desenhar, e tem as regras, né? Todo jogo tem as regras. Regras de evolução, regras de mudança de fase, regras de premiação. Então, a gente sentar, fazer um processo que a gente tem de implantação aqui e já partir para uma prova de conceito, fazer uma primeira validação. Acho que isso a gente tem tudo na mão para fazer e ser assim, seria excelente para vocês, pelo que eu estou entendendo aqui,
E para a Gamific também, né? É uma visibilidade grande para a Gamific, é entrar nesse setor, questão de visibilidade. Então a gente pode tentar evoluir, já pensar em agendas aí, você tem um contato bem próximo com o Henrique aí, a gente pode estar pensando isso aí nas próximas semanas para já tratar. E Em eu relação acho, a. Paulo, desculpa te interromper, eu acho que é um case bem legal. Você foi muito feliz quando falou isso também, porque assim, quando se fala de gamificação, é natural que se pense nas corporações mesmo, né? No segundo setor. Agora, a Gamific ter um case do terceiro setor, cara, isso também é inovador, sacou? Uma solução pensada para o terceiro setor. E pode ser uma bandeira da sua startup também, da sua empresa, né? Fala, pô, a gente também tem soluções, inclusive para o terceiro setor. Sim. Com certeza. E em relação ao Uniub, cara, a gente está aberto. Inclusive, dos pré-condições que o CID pede para a gente é difundir. Difundir tanto a nossa solução, como eu estou fazendo aqui da Gamific, mas difundir o programa, porque é de lá da Uniub, é desses lugares que vai sair as próximas startups, as próximas ideias. Então a gente tem todo assim vontade de sim ir lá apresentar, conversar, pensar no workshop mesmo e estar junto, né? Então hoje a gente tem uma parceria com a UNA aqui em Uberlândia, então assim seria um prazer para a gente participar lá na Uniub. Maravilha, maravilha, Ítalo. Então tá aí, tá dado o recado. Depois a gente coloca vocês em contato com o Ítalo lá para fazer essa ponte. E o Rockade também é parceiro da Uniub. Eles são um dos nossos principais pontos de arrecadação. Então é essa, velho. É a ideia de todo mundo ir dando a mão e a gente constrói tudo junto. É E, isso. e a ideia, a difusão, né, como você disse aí, não só da Gamific, né, mas de outras empresas também, é levar, como o Rockade faz, né, da sua natureza, levar a caridade para onde ela não tem, como a gente faz hoje dentro dos bares, dos shows, né? Não é que ela não tem, ela não é tão presente, né? Então a gente hoje faz desses lugares, esses eventos, um lugar para difundir o Rock Age. A galera abraçou muito, né, a nossa ideia, que não é uma ideia, né? Hoje o Rock Age já é uma empresa, não é só uma startup, é uma empresa aí sólida. E por que não levar, né, essas empresas como a Gamific e outras empresas também para esses lugares? Não só para o ambiente da universidade, não só para o ambiente das grandes empresas, né? Mas pegar aquela galera ali que às vezes a gente atende e ela poderia estar aprendendo um pouco mais. Né? E eu Com acho que certeza. a gente tem muito, muito aqui, assim, nessa nossa breve possível união de levar muita coisa, né? Que é, como o Jorge falou, um dos pilares do Rock Age, levar conhecimento. A ideia é levar conhecimento e ensinamentos. Né? Amanhã a gente encontra alguém aí que está trabalhando com vocês ou fazendo um trabalho paralelo, ou tem uma startup que o cara não tem ideia do que seja o CID, né? Dentro da própria faculdade, do UNA, da Uniub, não sei, da Unitri, daí vai, fala assim, pô, eu tenho um pensamento, abri aqui minha startup, estou patinando, e de repente você apresenta o CID para o cara, né, nesse bate-papo que a gente teve aqui, e é onde a gente foi parar já, né, assim, pensando no futuro. Acho isso muito bacana também. É isso aí. Só pegar uma deixa aqui, a própria. Enquanto o Preto falava, cara, e eu fui pensando assim: a gente pode, com essas conexões, né? A gente tem uma experiência fantástica lá no Rio de Janeiro com a CUFA, né? De soluções de empreendedorismo que saíram de dentro das próprias comunidades, né, cara? E isso é absolutamente possível também se o Rockade fizer essa ponte, levar essa informação lá dentro das comunidades que a gente atende, de soluções que podem ser simplórias, cara. O fato é que aqui na cidade já tem, mas assim, coisas banais como
uma agenda, um canal de comunicação da comunidade ali mesmo, ou um aplicativo ali que traz informações cotidianas para aquilo que é de relevância, né, para aquelas pessoas que são ali residentes. Então, assim, o Rockade também tem essa ideia de levar conhecimento para as comunidades, não é levar só assistência, né? O que o Preto quis trazer aí é que o Rockade Academy, né, que é este braço do Rockade, ele também tem esta ideia do empoderamento dos nossos assistidos também. É levar informação, né, naquela ideia de que só a educação alforria, liberta mesmo. Então, cara, tem muita coisa legal se a gente puder produzir juntos aí, vai ser bem legal. Isso aí. Estamos à disposição para apoiar, tanto na difusão, quanto na implantação mesmo da gamificação no ambiente de vocês aí. Conta com a gente. Bom demais que agora vocês falaram com quem manda, né? Então, tá feita a ponte aí, né, Preto? Só um comentário adicional aí, que não sei se ficou claro para vocês, mas uma coisa que é muito legal, quando você fala de engajar, né, as pessoas que estão ajudando vocês aí, a nossa plataforma, ela permite que você engaje as pessoas, não o Jorge falando diretamente, não o Preto falando diretamente. Quem está ajudando, ele vai receber uma notificação lá, olha, arrecade mais tanto de alimento que você vai passar ao próximo, tal. Então, assim, você puxa quem está precisando, né, dos colaboradores de vocês, que está precisando, né, performar mais, arrecadar mais e ajudar mais, contribuir mais, né, de uma forma indireta, né? Você já deixa ali todos os seus parâmetros, né? E você trabalha todos os perfis, né? O Paulo até colocou os perfis aí, né? Então você tem a forma de abordar cada perfil, né? Eu até estava falando com o Paulo, tô estudando pelo Duolingo agora, né? O inglês. E a minha esposa é nerd, né? Ela gosta de estudar, ela é estudiosa, então ela está usando o aplicativo para estudar. Eu não, eu já sou jogador, eu gosto de jogar, né? Então eu estou jogando e aprendendo. Então você acaba que com esse tipo de solução, né? Você consegue atender os diversos perfis. Você vai ter o cara que quer aparecer mais, você tem o cara que quer ajudar mais mesmo, você tem aquele que quer estudar, e aí a gente consegue colocar também, né, dentro da própria plataforma lá você tem uma estrutura de quiz, onde ele faz o treinamento, responde e ele ganha pontos. Enfim, né, a gente vai poder, dentro desse onboarding aí que a gente marcar, deixar tudo mais claro para vocês, mas certamente, assim, a gente vai sim, né, contribuir aí com a operação de vocês. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso, cara. Eu costumo dizer isso pro Preto demais. Quando senta eu e ele, cara, a gente não pode ficar muito tempo conversando esses assuntos, senão a coisa vai tomando uma dimensão, saca, Henrique? Que é tremenda. Mas é sempre bom tá aí. Galera, tá aberto, o pessoal do YouTube tá acompanhando aqui também. Acho que é isso. É isso, Pretinho. Faço as suas palavras as finais aí para o seu encerramento. Agradecer a presença do Pedro também. Pedrão, obrigado. Paulo, muito bom a gente estar aqui junto. Henrique, valeu. A gente já é parceiro há algum tempo. E agora que o Rockade possa aí, então, através do CID, né? A gente tá, só para vocês saberem, até uma informação importante aqui, até para quem está nos ouvindo também. O Rockade passou há aproximadamente 2 meses atrás por uma assembleia geral. A gente fez a nossa primeira assembleia depois da fundação e nós fizemos uma readequação dos nossos aspectos legais, tá? Sobretudo do nosso estatuto, para que a gente esteja pronto agora para buscar esses fomentos oficiais, né? Esses programas e tal. Então, cara, parece que as coisas vão realmente confluindo, né? E a gente está pronto aí para participar de editais, né? E eu acho que isso veio em muito boa hora. Então, agradecer aí ao Paulo, ao Pedro, ao Henrique, pelos ensinamentos primeiro, né? E pela oportunidade de a gente estar aqui junto, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Contem com a gente. Questão de divulgação, de todo apoio que a Gamifique puder dar para a ONG de vocês, a gente está à disposição. Se tiver a oportunidade de falar novamente, se precisar que a gente fale novamente, a gente está à disposição aí. Eu vou só fazer uma correção aí, Paulo.
A ONG é nossa, vocês já fazem parte. Então, assim, o Rock Aid é de todo mundo, a gente leva sempre isso, né? Que ele não é de 2 ou 3 pessoas, ele é de todo mundo e ter esse sentimento de pertencimento para a gente é muito bom. Eu quero agradecer, né, ao Henrique aí, pô, foi um curto prazo de tempo para a gente poder montar, né, esse nosso bate-papo aqui. Para mim foi, e acredito para todos aí que seguiram com a gente no YouTube, ali no nosso canal, e a galera que vai poder assistir depois, de muito conhecimento. Obrigado, Henrique, aí, por ter acreditado em nós aqui para poder fazer essa difusão do trabalho de vocês. E eu acredito que sim, a gente vai conseguir, num futuro próximo, aí, bem próximo, nos unirmos para fazer mais bem para as pessoas, né? Como o Jorge disse, trazer mais ONGs, né? Eu acho que a profissionalização das OSCs ou ONGs, né, elas são muito importantes. Não é só arrecadar e entregar. Não, a gente hoje chega no nível, como o Jorge falou, de fomentar a educação, de levar cursos. Isso nós podemos executar hoje o próprio Rock Aid, né? Quando nós mudamos o nosso estatuto. Que seja com a Gamifique, que sejam com outras empresas de inovação ou empresas que já estão no mercado há mais tempo, que a gente leve isso para outras pessoas e fazer, né, essa difusão de conhecimento aí, ela é sempre muito importante. Então, meu agradecimento para vocês, a Gamifique aí, muito obrigado, né, por essa apresentação, por nos trazer bastante conhecimento. Sem isso, provavelmente a gente nem teria ideia do que seja o CID, né, que vocês apresentaram para a gente, e a gente vai abrindo mais portas para que o próprio Rock Aid também cresça e traga mais empresas e parceiros junto com eles. Então, muito obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado a vocês e espero que a gente se fale em breve, então, para dar sequência nesse projeto. A gente se vê sempre, né, Henrique? Quase sempre a gente está junto aí. É isso aí. E precisando, vocês já sabem, podem contar conosco. Perfeito. Valeu, galera. Valeu. Obrigado aí a todos vocês. Obrigado também a nossa audiência que tá lá no YouTube, tá? Depois eu mando aí pro Preto e eles repassam aí para vocês o link lá do nosso canal. Até aproveitando para quem está nos ouvindo agora, mas não está inscrito ainda, o Rock Aid lá no YouTube é o canal oficial do Rock Aid Academy. Então todos os nossos eventos são transmitidos por lá. E é isso. Valeu, galera. Um abraço aí para todos vocês. Obrigado pelo apoio. A gente se vê. E fica já o convite para o próximo, né? Então, o próximo a gente já avisa vocês aí para que vocês possam participar junto conosco. Muito obrigado, galera. Perfeito. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.